Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, já vai deixando seu like, compartilhe o canal. Rabino proeminente quebra o silêncio, Messias vindo este ano. É mais um que fala de setembro. Houve 5.780 feriados de Rosh Hashanah desde a criação do mundo, mas se a previsão de um rabino proeminente se provar verdadeira, em apenas algumas semanas o Rosh Hashanah número 5.781 será muito especial. O Rosh Hashanah seria a virada do ano judaico, significa cabeça do ano, que foi substituído pela festa de trombeta, já que não tem o terceiro tempo. Então se comemora o Rosh Hashanah, em setembro. O rabino Shalom Arush, um rabino israelense de Breslov e fundador das instituições Shutshel Chesed, fez um anúncio totalmente atípico. Em 18 de setembro, os judeus celebrarão o último ano novo sem o Messias. Eu vou dizer a você com certeza que Hashem, Deus, literalmente o nome, nos ajudará a nos encontrarmos depois de Rosh Hashanah. Rabi Arush disse em uma entrevista na semana passada. E lembre-se bem do que estou lhe dizendo, que esse Rosh Hashanah será o último sem Mashiach, Messias. E pode muito bem ser que nesse Rosh Hashanah o Messias seja revelado. Os rabinos, a Cabala, tudo que você imagina. Eles estão falando que ele vai se revelar em setembro. Esse está falando que é o Rosh Hashanah. São duas datas importantes que vai ter em setembro. E alguns falam que se não fosse nesse ano, seria até 2021. Qualquer um que me conhece sabe que por mais de 40 anos estou ensinando e nunca falei sobre o Messias, diz o Rabino Arush. Mas essas coisas são claras e todos veem. Não posso explicar, mas por favor não perca isso, porque este ano você receberá presentes como nunca antes. O rabino então discutiu a tradição de Breslov Chassidim de viajar para o cemitério do rabino Nachman em Uman, Ucrânia, em Rosh Hashanah. No ano passado, mais de 30.000 judeus chegaram à cidade de Uman para o feriado. Devido às restrições de viagens da pandemia, os governos israelense e ucraniano emitiram declarações dizendo que proibirão qualquer pessoa de viajar entre os dois países. O ministro do interior ucraniano, Marcel Avakov, disse que a reunião em massa poderia criar um grande aumento nas infecções por Covid-19, espalhando-a entre os peregrinos e também entre a população local. O rabino Arush insistiu que este ano seria sem precedentes. Sei que no céu eles vão me perguntar sobre cada palavra que estou dizendo agora, disse o rabino Arush. Eu não posso simplesmente dizer coisas sem as significar. Este ano as pessoas vão receber ótimos presentes. Estou dizendo a todos, não perca isso, faça o esforço, não há nada a temer. Nossos sábios nos disseram que os emissários enviados para cumprir uma Mishtivá, mandamento da Torá, nunca são prejudicados nem no caminho, nem quando estão cumprindo a Mishtivá e não a caminho de casa. Isso até para uma pequena Mishtivá. O rabino novamente elogiou aqueles que viajaram para Uman, para o Rosh Hashanah. Eu não sei se vocês acompanham a arqueologia, mas a arqueologia está bombando todo dia. É encontrado algo profético, histórico, confirmando Bíblia, confirmando que já estamos no tempo da redenção. Eu só estou te dando um conselho, começa a seguir a arqueologia. Exército egípcio é encontrado no fundo do Mar Vermelho. Pesquisadores que trabalham em atividades arqueológicas na região do Oriente Médio notificaram que fizeram uma descoberta incrível. Divulgada na última edição do Science Planet, tudo indica que foram encontrados no fundo do Mar Vermelho uma grande quantidade de ossos humanos datados do século XIV a.C. A descoberta foi feita por arqueólogos que, quando buscavam artefatos antigos da Idade do Bronze, quando se depararam com mais de 400 esqueletos diferentes, juntamente com armaduras, armas e 2 carros de guerra. No local não foram encontrados vestígios de embarcações,
naufragados, o que levou a equipe a deduzir que foram mortos em terra seca, pois os corpos estavam presos em grande quantidade de argila e rocha, como se tivessem sido mortos por um maremoto ou deslizamento de terra. Milhares de esqueletos, estima-se que cerca de 5.000 outros esqueletos de soldados estão dispersos em outras áreas. Pesquisadores sobre essa descoberta acreditam que esses soldados não são outros senão o exército egípcio que sucumbiu antes de Moisés e do povo de Israel durante a travessia do Mar Vermelho. Mais pesquisas serão feitas no local para a recuperação de mais vestígios que provam, para muitos historiadores que não acreditam que a travessia em terra seca no Mar Vermelho pelo povo de Israel de fato aconteceu. Mudando de assunto, falando da política em Israel, pode estar tendo rumores que realmente vai ter a quarta eleição em Israel. Ficou para o dia 25 o parlamento decidir sobre um orçamento que Netanyahu pediu. Se não for aceito, Israel estará indo para a quarta eleição. Olhando de uma forma política, não é bom. Por quê? Porque nem Netanyahu, nem Gantz conseguem formar um governo. Quando eles se aliaram nessa coalizão, tanto os partidos que apoiavam o Benjamin quanto o Benny Gantz saíram, não apoiam mais eles. Então nenhum dos dois tem capacidade política de formar governo. Uma quarta eleição não elegeria um primeiro-ministro. Se o Benjamin Netanyahu ia continuar como um primeiro-ministro em transição, isso faz com que ele não tenha poder para tomar certas decisões, e isso atrasa diplomaticamente, democraticamente, alguns assuntos em Israel que ele não pode assinar, daí esse atraso. Então, uma quarta eleição não resolveria o problema em Israel. Mas, se a gente for olhar também por outro lado econômico, antes de falar o que eu ia falar, em Israel, os gastos com eleições é muito mais caro do que uma campanha ou qualquer coisa eleitoral do Brasil. Lá gasta muito. E o país, como qualquer outro, está em recessão. Então seria um gasto econômico que afetaria a economia. Nós estamos falando de bilhão. 1 bilhão, parece. Se você for olhar para um olhar espiritual, eu vi algumas manifestações contra o Benjamin Netanyahu e contra esse governo, que algumas pessoas gritavam monarquia. Se o regime não está funcionando, o povo consegue se abrir para um outro tipo de regime. Então, se fosse colocar hoje um regime monárquico, o povo de Israel aceitaria, porque não está satisfeito com esse. Uma quarta eleição não vai resolver, teria que ter uma quinta, uma sexta, e isso vai dando gastos econômicos grandes e atraso, porque ele não pode assinar coisas importantes, porque seria o primeiro-ministro em transição. Então traz um atraso político, um déficit econômico, então não seria bom. Mas por um olhar espiritual, o povo aceitaria melhor a monarquia, como alguns estão fazendo protesto. O Jared Kushner vai estar na primeira semana de setembro tentando fazer acordo com outros países do Oriente Médio, junto com o Avi Berkovitz. De acordo com Axios, a informação vem de autoridades israelenses e árabes que disseram que Kushner e Berkovitz visitarão Israel e vários estados do Golfo durante a visita, em esforço para ajudar na normalização do acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Durante a visita, Kushner e sua delegação deverão dar os parabéns a Israel e aos Emirados Árabes Unidos pelo acordo, recebendo atualizações tanto sobre o andamento quanto sobre as possibilidades de assinatura dos acordos. Eles também vão aproveitar a viagem para incentivar outros países árabes, como a Arábia Saudita, Bahrein e Omã, a normalizar suas relações em Israel. O acordo final entre Israel e Emirados Unidos deve ser assinado em setembro. Outra coisa que eu ouvi falar é que houve uma conversa com o Irã. Não sei se isso aí bate. E também o Líbano assinou
né, deu um sinal verde também para uma negociação de paz. Então setembro promete muita coisa, que Deus abençoe vocês.